Olá e boas-vindas a mais uma análise documental. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça em algo incrivelmente fascinante. A ideia é pegar um texto super antigo, um prólogo histórico bem denso, de apenas 5 versículos e dissecar isso por completo. E sem tomar nenhum partido teológico, tá? A nossa missão aqui é olhar para esse documento estritamente com as lentes da investigação pura. Vamos examinar a metodologia de Lucas, capítulo 1, dos versículos 1 ao 5. Como é que um autor, lá no mundo antigo, estruturava a própria pesquisa? Como ele justificava o que estava escrevendo? A gente vai descobrir que essas técnicas de jornalismo investigativo e historiografia têm raízes muito, mas muito mais antigas do que a gente imagina. É uma verdadeira viagem para os bastidores da documentação antiga. Vamos lá! Mas antes de entrar no texto em si, vale a pena a gente parar para pensar um pouquinho. Como é que se estabelece a credibilidade histórica? Hoje em dia, a gente é bombardeado por informações o tempo todo, né? Então, essa busca por fontes verificadas, checagem de fatos, dados concretos, isso nunca foi tão relevante. A gente costuma achar que essa preocupação com a verdade dos fatos é uma invenção totalmente moderna. Só que não é bem assim. A realidade é que os autores da antiguidade batiam cabeça com exatamente o mesmo problema. Eles precisavam provar que não estavam tirando histórias da cartola, mas sim registrando eventos reais e documentados. E é justamente essa busca incansável pela credibilidade que dá o tom do texto que a gente vai investigar agora. Certo, vamos dar uma olhada nisso. Logo de cara, na primeiríssima linha desse documento, o autor já manda essa: tendo, pois, muitos empreendido pôr em ordem a narração dos fatos. Olha só a transparência brutal do cara logo de saída. Ele não tenta dar uma de exclusivo dizendo que é o único falando sobre o assunto, muito pelo contrário. Ele já reconhece na hora que existe um mercado disputadíssimo de ideias. Tinha muitos outros relatos, compilações, narrativas concorrentes rolando soltas por aí. E abrindo o texto desse jeito, ele não só demonstra uma certa humildade intelectual, mas também já prepara o terreno para explicar por que, afinal de contas, a versão dele merece uma atenção especial. E isso nos leva à nossa primeira fase, relatos e testemunhas oculares. É aqui que a gente entende a coleta original das informações. A expressão exata que ele usa para definir o tema do trabalho é fatos que entre nós se cumpriram. E com essa frase super simples, ele crava uma linha de base fundamental. Basicamente, ele está afirmando que os eventos ali não são mitos obscuros que aconteceram numa terra mágica, sabe-se lá quantos milênios atrás. Não. São realidades bem estabelecidas e totalmente reconhecidas dentro daquela comunidade específica. É como se ele dissesse, gente, a gente sabe que isso aconteceu, foi aqui no nosso meio. Isso puxa a narrativa direto para a história pública e tira da gaveta da imaginação de alguém. Vamos avançar um pouquinho e ver como isso vai se construindo. O segundo versículo entrega o que a gente chama de cadeia de custódia da informação, que é algo absolutamente vital no direito e na historiografia. Passo 1. Tudo começa com as testemunhas oculares. Aquela galera que presenciou desde o princípio. Esses são os dados brutos, originais. Passo 2. Essas pessoas viraram os ministros da palavra, ou seja, os guardiões oficiais que tinham a missão de manter a história precisa. E o passo 3 é o processo cuidadoso de transmitir esses relatos para a próxima geração. O autor está literalmente desenhando um mapa de como a história oral sobreviveu inteirinha até cair nas mãos dele. É uma lógica impecável. Entrando agora na nossa segunda fase, o método de investigação. Vamos ver como esse rigor investigativo era aplicado na prática. E o que é realmente fascinante aqui é o contraste que ele faz no versículo 3. De um lado, a gente tem os muitos, lembra deles? Aquela galera do começo que só pegou as histórias e tentou dar uma organizada. Eram compiladores. Mas do outro lado, o nosso autor descreve a própria pegada dele, havendo-me já informado minuciosamente de tudo desde o princípio. Ou seja, ele não é só um editor juntando uns pedaços de papiro com cola. Ele bate no peito e afirma ter feito uma investigação independente, pesada, rastreando os eventos até a raiz. É a mesmíssima diferença entre apenas ler a notícia no jornal e ser o repórter investigativo que foi lá e descobriu a fonte primária da matéria. Mas só investigar não era o bastante. O grande objetivo estrutural dele era descrevê-los por sua ordem. A mente organizada desse escritor fica brilhantemente clara aqui. Ele não queria só pegar um monte de fatos checados e jogar no colo de quem fosse ler. Ele queria construir uma sequência lógica, cronológica, amarradinha. Ele aplicou um filtro editorial super rigoroso na pesquisa. E é exatamente essa fixação com a ordem que transforma o que seria só um amontoado de casos isolados em uma obra histórica coesa e confiável. Chegamos à fase 3, o destinatário e a certeza. O foco aqui muda para o público e para a confirmação definitiva dos fatos.
Olha só, o texto é endereçado diretamente ao excelente Teófilo. Naquela época, produzir um livro custava uma fortuna absurda. Tinha de pagar material, copista, pesquisa, exigia muito recurso. Então, quando ele nomeia um destinatário específico com esse título formal de excelente, ele está basicamente entregando que esse Teófilo era alguém rico, influente e, muito provavelmente, o financiador, o patrono de toda essa obra. E vamos combinar, quando alguém de poder banca sua pesquisa, o nível de responsabilidade vai lá nas alturas. Isso amarra o documento no mundo real, das relações sociais, da política e da prestação de contas na antiguidade. Ele não estava escrevendo um diário íntimo, aquilo ali era um relatório oficial. Então, o ponto crucial de tudo isso fica evidente no versículo 4, que entrega o grande porquê de tanto trabalho exaustivo. Ele fez tudo isso para que o Teófilo tivesse a certeza das coisas que ele já tinha ouvido falar. O alvo dessa metodologia toda, da busca pelas testemunhas, da investigação minuciosa, da ordem estruturada, o alvo era tirar o leitor daquele terreno pantanoso do boato, do diz que me diz, e colocar os dois pés no chão firme da certeza absoluta e verificada. Para um historiador antigo, esse é um objetivo absurdamente ambicioso. E assim a gente passa para a fase 4, o contexto histórico inicial. É o momento exato em que a narrativa ganha âncoras na realidade. E isso ilustra perfeitamente tudo o que a gente acabou de discutir sobre metodologia rigorosa. No versículo 5, o autor faz um verdadeiro despejo de dados super precisos. Numa tacada só, ele passa a coordenada política citando o rei Herodes, a coordenada geográfica falando da região da Judeia, a figura central desse início, que é o sacerdote Zacarias, e até a estrutura institucional certinha, a ordem de Abias. Repara que ele não começa com "era uma vez num reino muito distante", nada disso. Ele ancora a história com marcadores de tempo, espaço e sociedade que qualquer pessoa vivendo ali na época poderia ir lá e checar em registros públicos. É a teoria metodológica sendo aplicada na prática ali, na hora. Bom, vamos dar uma recapitulada no que a gente descobriu nessa análise. Apenas 5 versículos foram suficientes para revelar essa verdadeira jornada do jornalista em 5 passos. Primeiro, o cara reconhece na maior honestidade que já existem outros relatos. Segundo, ele vai atrás de validação através da cadeia de transmissão das testemunhas oculares. Terceiro, ele assume um compromisso pessoal de investigar tudo minuciosamente, lá das origens. Quarto, ele promete e entrega uma organização estruturada e lógica. E quinto, ele ancora a narrativa imediatamente em dados verificáveis e concretos da época. É chocante ver uma densidade metodológica dessas espremida num espaço de texto tão curto. Isso escancara um nível de sofisticação intelectual na antiguidade que a gente, no mundo de hoje, costuma subestimar demais. E para fechar a nossa explicação documental de hoje, fica aqui uma provocação para a gente pensar. Nós vimos o esforço colossal que um único autor antigo fez só para garantir a integridade dos dados dele. Se a história que a gente conhece depende totalmente da precisão de quem a registra, o quão fundamentais são as mecânicas por trás das nossas fontes originais, hein? Esses textos antigos não caíram simplesmente do céu de paraquedas. Eles foram elaborados com muita intenção, pesquisa e método. Então, da próxima vez que um documento histórico cruzar o nosso caminho, vale muito a pena pensar nas testemunhas, nas investigações e até nos patronos que bancaram aquelas palavras. No fim das contas, a história de como a história foi escrita costuma ser o relato mais fascinante de todos. Muito obrigada pela companhia em mais essa jornada e até a próxima!